Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje vamos abordar um tema sobre a alma que pecar, essa morrerá. É uma introdução, eu não domino o assunto, mas eu li alguns artigos e fiz alguns estudos e é um assunto que me interessa bastante, mas é só uma introdução. Portanto, antes disso, se inscreve aí no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, comenta aí de onde você está falando, dê seu like, dê seu dislike também e compartilha o nosso conteúdo para que outras pessoas possam ver esse assunto e outros que iremos abordar. O argumento sectário, a doutrina mortalista ou aniquilacionista é uma das gambiarras teológicas. É um dos pilares fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na qual eu pertenci por 45 anos. Eu tenho 46. A crença adventista crê que a alma do ímpio, quando morre, será aniquilada no Gênesis. E cita o texto bíblico de Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá, para legitimar a alma que morre. Esse é um artigo do meu amigo Sérgio Baeta, eu achei muito importante. Então aqui ele aborda uma resposta apologética, análise hermenêutica e exegética do capítulo de Ezequiel 18. No verso 2. O profeta refuta um provérbio popular em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O texto de Ezequiel 18:4, ela enfatiza o princípio da responsabilidade individual pelos pecados, que contrasta com a ideia de que os filhos sofram pelos pecados dos pais. Cada pessoa ela é responsável pelos seus próprios atos e será julgada de acordo com eles. A pessoa que pecar, essa morrerá. Os pais não morrerão em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado, está em Deuteronômio 24:16. A palavra alma é um termo polissêmico e possui vários sentidos e não se limita a um único conceito. Dependendo do contexto, pode significar vida, pessoa, ser vivo, alma, desejos, emoções ou a vontade. Essa pluralidade de sentidos é muito relevante para entender a antropologia bíblica e a visão hebraica da vida do ser humano. Então, a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, lá em Ezequiel 18:4, eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai também, a pessoa do filho é minha, a pessoa que pecar, essa morrerá. O texto bíblico está falando sobre isso. Então, a alma é a parte não material e imortal do ser humano, Mateus 10:28. Sede da consciência própria, da razão, dos sentimentos e das emoções. O Senhor, por meio do profeta Ezequiel, declara que essas pessoas estão a sofrer pelos seus próprios pecados e não pelos pecados de seus pais. A pessoa que pecar, essa morrerá. Proclama a verdade de que Deus julga cada pessoa em cima de suas próprias ações, não sobre as ações dos outros. Eu li esse artigo do Sérgio Baeta e achei muito interessante. Estou aqui fazendo o meu comentário. Eu fiz um estudo com ele. Eu tinha muita dúvida sobre esse assunto, continuo tendo, né? Estou me aprofundando mais, mas eu não acredito mais como adventismo que nós morremos e acabou ali, nossa alma volta para Deus, o espírito, e jaz no esquecimento. Então, ele fez uma análise eclesiástica do texto de Eclesiastes 9:5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco haverá mais recompensa, a sua lembrança fica entregue ao esquecimento. E aí ele me dá uma resposta apologética. Inicialmente deve-se considerar que o livro de Eclesiastes é um livro poético. Nele o rei Salomão está ali refletindo sobre a realidade da morte do homem, sobre a ótica dessa visão terrena, num contexto do que se faz debaixo do sol, e não sobre o estado da alma ou da morte depois, ou do espírito, né, depois da morte. O sábio Salomão entende que uma pessoa que está viva no corpo, debaixo do sol, sabe bem que um dia vai morrer. Mas a pessoa que já morreu, não é mais possível saber o que ocorre entre os que ainda estão vivos. Então ele não tem consciência deste mundo, debaixo deste sol. Em Eclesiastes 9:6, para eles o amor, o ódio, a inveja, muitos não existe mais, né? Eles desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece aqui. Para as pessoas que já morreram,
os seus sentimentos de amor, de ódio, inveja, deixam de existir no campo natural, quanto ao que ocorre debaixo do sol, ou seja, entre a terra e o céu. Na verdade, o texto não relata que a morte física tudo acaba, ou que a alma dorme, mas sim que após a morte não há mais participação com as coisas deste mundo. Quando a Bíblia Sagrada ela assemelha a morte como dormir, trata-se de uma figura de linguagem. Eu li um artigo também do pastor Paulo Lira, achei muito interessante. E foi me clareando a mente, eu fiquei com o coração assim bem calmo. Então, esse recurso linguístico que é usado, chamado de eufeminismo, é um recurso usado para tornar um enunciado mais brando ou agradável e menos agressivo. Lá em Eclesiastes 9:10, tudo quanto vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças em vida, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. As recompensas desfrutadas nessa vida acabam com a morte do homem. Os mortos não têm mais nenhum conhecimento ou conexão com o que se passa aqui, no nosso plano terrestre, debaixo do sol. Para concluir, no Sheol, onde estava sendo atormentado, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então clamou, gritou em voz alta: ó homem rico, pai Abraão, tende misericórdia de mim, envia-me a Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Está lá em Lucas 16, versículo 23 e 24. O texto acima fala por si só. Então ele relata que o homem rico, depois de sua morte física, já está sendo atormentado no Sheol e consciente de tudo o que acontece além do túmulo. Eu, quando era adventista, nunca escutei falar sobre Sheol, Hades. Eu vim escutar depois. Eu nem sabia que isso existia. Então, a crença espúria do sono da alma acaba de ir para o ralo abaixo, Existe algo depois disso. Então, o que a gente pode concluir com tudo isso? Todos nós vamos dar conta a Deus sobre o que fazemos, sobre tudo que fizemos, sobre nossas obras, E uns vão ser condenados para ficar no lago de fogo e outros vão ser absolvidos e vão herdar a vida eterna e morar com Jesus. Eu estava muito angustiada, porque minha avó, ela me criou, então eu considero ela como mãe. Ela faleceu. Eu fiquei com o coração muito abalado, eu fiquei triste demais. E pensando, meu Deus, que sofrimento, ela morreu. Mas eu tive um sonho. Eu não sou nenhuma profeta, não acho que tive nenhuma revelação, nada disso. Mas Deus acalmou meu coração, porque eu já estava tendo esse entendimento. O Sérgio Baeta, ele parou comigo um dia, ele falou, eu vou falar com você sobre isso. No dia, assim, passou batido, talvez eu não dei muita atenção, até te peço desculpa, mas hoje faz muito sentido para mim. Eu sonhei que estava uma pessoa junto comigo e eu vi minha avó. E eu queria ir lá abraçá-la, só que ela estava tão diferente, ela estava jovem, bonita, mas eu reconheci ela, mas ele não me deixou abraçar. Ela não me via, mas eu a via. E aí eu avistei uma outra pessoa, aí eu falei, quem é aquele que ela abraça tanto? Era meu bisavô, o pai dela. Eu falei, meu Deus, e ali eu vi os 2 filhos que já faleceram. Eu não sei o que isso significa. Porém, acalmou meu coração, porque eu entendi, segundo a Bíblia, que os que morrem em Cristo, eles vão para Cristo. Eles ficam lá, aguardando, e eu acredito. Se eu estiver errada, pode colocar aí nos comentários, não tem problema, eu aceito, e eu quero aprender, estou aprendendo, eu domino outros assuntos, esse não domino, não vou mentir. Mas eu fiquei tão feliz em saber que ela está bem. E esse conceito de encontrar as pessoas, eu achava que era um termo católico, eu não aceitava isso. Hoje eu penso tão diferente. E ali eu fiquei contente. Ela saiu daqui, não tem participação no nosso mundo, mas ela está com Cristo e talvez até reencontrando parentes, entes queridos que estão com Cristo também. Eu tinha uma visão totalmente distorcida disso.
Então, tem consciência, mas não tem consciência desse mundo. A parábola de Rico e Lázaro nos fala disso. E outra, aí alguns adventistas podem falar assim, mas isso é uma parábola, tá bom, mas o anjo foi lá buscar, é uma parábola. Ou a transfiguração, Moisés não ressuscitou coisa nenhuma, entendeu? O anjo brigou lá pelo corpo dele para que ele não fosse idolatrado, foi por conta disso. Mas o adventismo coloca que Moisés foi ressuscitado. Não, a Bíblia não relata isso. Pelo menos não a Bíblia que eu conheço. Então eu fico com a versão que eu tenho, não com achismo, acréscimos. É muito triste a doutrina adventista. Ela nos aprisiona em todos os sentidos. Eu já falei sobre o juiz investigativo, que isso foi um terror na minha vida. Até hoje eu sofro consequências desse juiz investigativo, onde você não tem certeza de salvação. Eu peguei a Bíblia da minha avó, lá estava em 1 Timóteo, se eu não me engano, versículo 14 em diante, e ali vai falando que ela era a mais pecadora, a principal pecadora, mas ela cria na graça. Eu não lembro o versículo todo, eu não estou aqui aberto, então eu vou lembrando e vou falando aqui para vocês. Mas ela tinha a certeza que superabundou a graça e que ela era a principal pecadora. Eu não sei se foi o último texto que ela leu, mas isso trouxe assim um conforto ao meu coração em saber que minha avó, ela mas foi com Cristo, né? O corpo dela vai se decompor, a gente sabe disso, isso é matéria, mas a alma, ela voltou para Deus. Não faria sentido não ter consciência se o próprio João, ele foi arrebatado em espírito e ele viu o céu, a Nova Jerusalém. Então, não faz nenhum sentido se isso não tiver coerência. Eu sei que há muitas controvérsias teológicas, né? E muitas coisas diferentes e não se encaixam, mas dentro do adventismo há uma coisa assim muito doida, muito exclusivista. É uma religião que aprisiona. Eu escutei de uma adventista que ela não conhece esse adventismo que eu conheci. Falei, nossa, 45 anos, eu e uma torcida aí do Corinthians que está despertando. Torcida do Corinthians, porque a torcida é grande, né? Que está despertando, tem essa mesma visão. Uma visão de uma religião onde só causa sofrimento, mal-estar. E aí eu coloco aqui também de outras, né? Outras religiões. O sistema religioso, ele nos aprisiona. Eu acredito que tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Tem joio e trigo. Até dentro do adventismo mesmo, né? Mas eu posso falar da minha realidade, daquilo que eu vivi. Eu não posso falar da realidade dos outros. Mas uma coisa que eu falo, a religiosidade, ela estraga o ser humano. Olha, é mais saudável um imoral do que um religioso. O imoral, ele é imoral, ele já sabe, ele já se detona. Agora, o religioso não, ele está ali no banco da igreja, dizendo sim a tudo, e ele está transvestido de uma máscara. E aí ele anula o perdão, ele anula a salvação. E eu jamais quero anular a graça de Jesus na minha vida. Eu não vou me esmiuçar em profecias, em nada disso. Eu quero entender a graça, eu quero entender o Evangelho. Eu quero viver conforme Deus quer. Sem máscara, sem fingimento, com meus erros, com os meus acertos. Se eu cair, Deus me levanta e levanta você também. Em nome de Jesus, eu peço que você abra o seu coração e comece a viver uma vida real, sem formalismo, sem extremismo, sem fanatismo e sem exclusivismo. Deus chamou a todos. Ele é o nosso Pai Celestial. A porta da graça sempre esteve aberta. Esse negócio de porta abre, porta fecha, olha, isso tem que parar. Nós temos a liberdade em Jesus. Precisa de tanta coisa? Não, não precisa. Jesus facilitou tudo. Mas é um tudo que Jesus facilitou. Quando ele morreu lá naquela cruz do Calvário, o véu se rasgou de cima a baixo. O testamento se abriu, gente. O testamento se abriu. Não vamos mais viver segundo o costume judaizante, segundo a lei. A lei, ela te massacra, ela te amaldiçoa, ela te julga. Mas a graça, ela te salva. Não faria sentido um novo testamento se nós não pudéssemos abrir ele. Viver debaixo de um velho testamento.
Então, o que nós precisamos fazer hoje é seguir o que Jesus falou e o que Paulo falou, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, que possamos ser discípulos de Jesus, imitá-lo, amar as pessoas. Primeiro se amar, depois ame as pessoas, trate as pessoas bem, honre o seu próximo. Cuide do seu próximo, não cuidar da vida dele no sentido de ficar criticando, falando o que deve ou o que não deve fazer. Cuide da honra do seu próximo, não maltrate o seu próximo. Porque quando Jesus vier, ele vai te falar: quando você alimentou esse, é a mim que você alimentou. É assim que a Bíblia fala. Quando você cobriu esse, é a mim que você cobriu. Então, gente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu acredito que essa graça está superabundando. Nós estamos vivendo num momento de despertar. Eu acredito que o Espírito Santo está trabalhando no coração, na mente, na vida de todos esses ex-adventistas e de todos esses religiosos hipócritas, para que eles possam ser alcançados também. Eu já fui uma dessas religiosas hipócritas, mas eu não quero ser mais não. Mas é de jeito nenhum. Eu quero viver plena do amor em Jesus, de ser quem eu sou. E quando eu errar, ir a Jesus e Ele me levantar e eu poder alcançar essa vida eterna. Então hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Credes em Deus. Jesus, Ele veio por você. E Ele veio por mim. Abraça isso. Vem para Jesus. Vem para a graça. Esquece esses costumes judaizantes e vem. Mas é com todo amor, com todo carinho, não é com ódio. Eu não vou te apontar, ficar te julgando, te massacrando. Mas eu tenho que falar para você o que é a realidade de vida. Porque se a gente não falar, até as pedras vão clamar e Deus vai nos cobrar. Jesus vai nos cobrar. Porque nós temos esse entendimento. Então temos que passar adiante. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um bom final de semana. E que você possa viver a realidade de vida em Jesus. Porque isso traz alegria, traz paz, traz entendimento aos nossos corações. Fica com Deus. Deus abençoe você.